Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre meta de vida, ou mais conhecido como missão de vida, tá? Por que eu tô trazendo esse assunto que parece às vezes não ter muito a ver com outros assuntos que eu já vinha conversando por aqui com vocês? Mas esse é um assunto de extrema importância, porque quando a gente fala de produtividade, quando a gente fala de procrastinação, quando a gente fala de motivação, de pensamentos positivos, pensamentos negativos, organização pessoal, por aí vai, no final a gente sempre acaba caindo nesse assunto. O que te motiva a viver? O que te motiva a fazer o que você faz hoje? Ou o que não te motiva a fazer o que você faz hoje? Por isso eu queria hoje vir contar pra vocês um pouquinho de como é que eu cheguei até aqui, qual que é a minha história, como é que eu descobri o caminho que eu tinha que fazer, que eu tinha que trilhar. E assim a gente troca umas figurinhas e vamos ver que eu consigo ajudar vocês falando dessa maneira, tá? Eu nunca tive muito claro o que eu tinha como missão de vida, meta de vida. Isso pra mim nunca, acordei um belo dia, pá, já sei o que eu vou fazer, já sei o que eu quero ser. Não, eu nunca tive muito isso. Mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E eu lembro que quando eu tava na adolescência, assim, lá pelos meus, sei lá, 14, 15 anos, eu vi que falar com pessoas, escutar pessoas e resolver problema de pessoas era uma coisa que eu gostava muito. E até que eu comecei a estudar sobre a psicologia e descobri que eu ia por essa área. Então, assim, o que eu ia fazer, o que eu ia ser da minha vida, não sabia. Mas eu sabia pelo menos um caminho. E eu fui para a área da psicologia. Entrei na área da psicologia e eu tinha muitas dúvidas. E eu era sempre muito curiosa, então eu perguntava muito para os professores. Só que chegou um momento que eles não sabiam mais me responder algumas coisas e começaram a me encaminhar para outras linhas de conhecimento. Foi quando eu comecei a ver que só a psicologia não ia me satisfazer. Então eu comecei a estudar outras coisas. E eu fui tomando conhecimento de uma série de outras frentes, né, de possibilidades. Porque eu sempre queria descobrir o porquê das coisas. E por que as coisas aconteciam daquela maneira, por que as pessoas agiam daquela maneira e por aí foi. Quando chegou num determinado momento da minha faculdade, eu falei assim, não, eu não quero fazer clínica, eu não quero atender pessoas na clínica, descobri que eu não quero isso. Pronto, acabou, né? Porque psicologia até então era isso, era você fazer atendimento clínico. Só que não, eu queria trabalhar com alguma coisa que eu não sabia direito o que era, mas eu sabia que não era clínica. Eu queria trabalhar com grupos, eu queria trabalhar com resolvendo vários problemas ao mesmo tempo e não um único só. Eu não queria ficar trabalhando no mesmo lugar, fechado, com aquela rotina maçante. Então eu estava sempre procurando outras maneiras de fazer psicologia, vamos dizer assim. E foi quando eu resolvi mudar de cidade. E daí eu lembro que nesse meio tempo eu saí de Curitiba, eu sou curitibana, né? Morei minha vida toda lá e vim morar em Foz, né? Vim morar em Foz do Iguaçu e aqui é uma cidade completamente diferente de Curitiba, onde eu moro hoje. E me abriu a cabeça para uma série de coisas. Na época eu vim já trabalhando dentro de uma franquia, então eu abri um restaurante na área de alimentação, uma franquia na área de alimentação. E comecei a trabalhar, era franqueada, você tem que cumprir normas, regras, procedimentos. Era uma franquia que ficava dentro de um shopping, no shopping center aqui na cidade, então a gente tinha que cumprir também procedimentos e respeitar regras e normas do próprio shopping. Sem falar que eu tinha que cuidar às vezes de muitos colaboradores e esses colaboradores muitas vezes eram mais velhos de idade do que eu, o que era para mim um desafio fazer tudo isso, né? Com o tempo eu percebi que eu estava fazendo pequenas ações na operação do meu restaurante. Eram ações essas que não estavam em manuais operacionais da franquia, que não estavam em nenhum lugar, mas eram ações pequenas de organizar o ambiente de uma forma diferente, de lidar com as pessoas de uma forma diferente, de criar procedimentos de uma forma diferente. Resumindo, era uma forma diferente de encarar aquela realidade, porque com a maneira como eu me comportava antes, frente ao meu negócio, não estava gerando o resultado que eu queria.
Então, eu tive que, de alguma maneira, criar outros comportamentos para gerar outros resultados, porque eu queria outros resultados, então eu tinha que fazer outros comportamentos, né? Estímulo-resposta. Se você não está gostando da resposta que você está tendo, mude o seu estímulo. E isso começou a dar muito resultado. As vendas começaram a aumentar, a gente começou a se destacar dentro da própria rede de franquias. Conseguimos um reconhecimento da franqueadora muito bacana, né? E trabalhamos juntas para expandir isso para outras lojas, o que foi muito legal. E ali eu comecei a perceber que às vezes eram coisas pequenas e simples que eu sabia fazer muito bem e que eu fazia com o pé nas costas, porque às vezes era uma coisa que desde pequena eu executava aquilo e que ajudavam as pessoas e que revolucionavam a vida das pessoas e que faziam a diferença na vida das pessoas. Então eu comecei a ver assim que aquilo que pra mim era fácil, que era considerado como uma qualidade minha, porque sempre me falaram, ai Pamela, você é muito organizada, você é muito responsável, você é muito dedicada, você gosta das coisas todas certinhas, e isso, por um lado, eu às vezes achava ruim. Só que quando eu comecei a colocar em prática essas coisas, eu vi que aquilo era bom. Você gosta de escutar as pessoas, você sempre procura solução, você não fica muito focada no problema. E eu sempre fui muito prática de resolver as coisas. Tá bom, não tá certo? Tem que fazer diferente? Então tá, vamos fazer diferente, não vamos ficar se perguntando por que será que deu errado. E sem querer, durante todo esse tempo que eu tava com o restaurante, que eu fiquei 7 anos com esse restaurante, é que eu percebi realmente que eram pequenas coisas que poderiam fazer a diferença tanto na minha vida quanto na vida de outras pessoas. E foi quando eu comecei a escrever tudo que eu era boa. Tudo coisas legais que eu sabia fazer, por mais bobo que pudesse parecer, eu escrevia. Eu sei fazer isso muito bem, eu faço isso desse jeito, comecei a escrever como que eu fazia cada coisa. De repente, quando eu vi, eu tinha praticamente um livro escrito e surgiu a minha metodologia, chamada HTPEN, né? E essa foi um start na minha vida, porque quando eu percebi que não existia nada no mercado que fosse parecido e que realmente aquele método poderia ajudar não só a mim, mas muitas outras pessoas, eu pensei, não, eu preciso ensinar isso de alguma maneira. Eu preciso repassar isso de alguma maneira. E de repente eu me vi aplicando esse método em amigos, em familiares. Esses amigos e familiares começaram a colher muitos resultados. E eu fazia com o pé nas costas, bem dizer, porque não era algo difícil pra mim, era uma coisa que já era boa desde criança, assim, sabe? E foi quando surgiu a Organideia, né? Tá aí hoje aqui, ó, linda, maravilhosa, né? A minha empresa de gestão de produtividade. E é impressionante que quando você tá no caminho certo, né, realizando aquilo que você tem que fazer, né, aquilo que é pra você fazer e que só você vai poder fazer, ninguém mais vai poder fazer aquilo por você, as coisas começam a fluir de um jeito impressionante. E eu comecei a perceber então que quando a gente tá no fluxo certo, naquele caminho que realmente é pra você, as coisas vão fluir de uma forma absurdamente rápidas. E isso é excelente, porque te mostra que você está no caminho certo. Isso não quer dizer que eu não tive dificuldade. Eu tive muitas dificuldades ao longo do caminho, mas eu não parei. Por quê? Porque eu acreditava que aquilo poderia dar certo. Vocês percebem que o acreditar que aquilo poderia dar certo, aquilo que eu tô falando, era eu. Eu acreditava que eu poderia dar certo. Eu acreditava que da maneira como eu estava me propondo a fazer o trabalho, poderia dar certo. E é aí que entra o processo da motivação. É você ter um motivo para agir. Quando você tem um motivo para agir, tudo ao redor muda. Então hoje, se você tá depressivo, cansado, angustiado, talvez você realmente não esteja enxergando quem você é. Quem você é, quais são suas potencialidades e como é que você pode aplicar essas suas potencialidades. Como é que você pode fazer com que essas suas qualidades ajudem outras pessoas. Mas a gente sempre está criando um produto para alguém.
para favorecer alguém. E quando você descobrir naquilo que você realmente tem potencial, né? E você gosta de fazer e você faz com o pé nas costas, talvez aí esteja o caminho da tua missão de vida, a tua meta de vida. Mas eu acho que o que mais tem que ficar claro agora para o momento, se observe, algumas dicas, tá? Se observe, é a primeira delas. Veja no que você é bom. Anota, porque quando a gente anota, a gente organiza as nossas ideias, começa a ficar mais claro, a gente começa a ter visão de conjunto de quem realmente a gente é. Pega todas essas tuas qualidades que você anotou, olha para todas elas e vê como que com isso aqui eu posso ajudar as pessoas, o mundo de alguma maneira. Espero que vocês tenham gostado, né? Compartilhei a minha história com vocês aí para vocês terem um exemplo real de realmente as possibilidades que existem e como que as coisas acontecem. E vamos para os próximos vídeos aí pra gente ir solucionando os problemas de vocês, tá bom? Um grande beijo, até a próxima!